Capítulo 59 Exílio. Tudo quando existe nos céus e na terra glorifica Deus. Ele é o poderoso, o prudentíssimo. Foi ele quem expatriou os incrédulos, dentre os adeptos do livro, quando do primeiro desterro. Pouco crieis, ó acento agudo muçulmanos, que eles saíssem dos seus lares, porquanto supunham que as suas fortalezas os preservariam de Deus, porém, Deus os açoitou, por onde menos esperavam, e infundiu terror em seus corações, destruíram as suas casas com suas próprias mãos, e com as mãos dos fiéis. Aprendei a lição, ó sensatos. E se Deus não lhes tivesse decretado o seu banimento, tê-los-ia castigado nesse mundo, e no outro, sofreriam o tormento infernal. Isso, por terem contrariado Deus e seu mensageiro, e quem contraria Deus, saiba que, certamente Deus é severíssimo no castigo. Ó muçulmanos, ficai sabendo que, se cortardes as tamareiras tenras ou se as deixardes de pé, falo-eis com o beneplácito de Deus, e para que ele avilte os depravados. Tudo quanto Deus concedeu ao seu mensageiro, tirado dos bens deles, dos Bani Anádir, não tivestes de fazer galopar cavalo ou camelo algum para conseguir, para transportar. Deus concede aos seus mensageiros o predomínio sobre quem lhe apraz, porque Deus é onipotente. Tudo quanto Deus concedeu ao seu mensageiro, tomado, dos moradores das cidades, corresponde a Deus, ao seu mensageiro e aos seus parentes, aos órfãos, aos necessitados e aos viajantes, isso, para que as riquezas não sejam monopolizadas pelos opulentos, dentre vós. Aceitai, pois, o que vos der o mensageiro, e abstende-vos de tudo quanto ele vos proíba. E temei a Deus, porque Deus é severíssimo no castigo. E também corresponde uma parte, aos pobres migrantes, maquenses, que foram expatriados e despojados dos seus bens, que procuram a graça de Deus e a sua complacência, e secundam Deus e seu mensageiro, estes são os verazes. Os que antes deles residiam, em Medina, e haviam adotado a fé, mostram afeição por aqueles que migraram para junto deles e não nutrem inveja alguma em seus corações, pelo que tais migrantes, receberam, de despojos, por outra, preferem-nos, em detrimento de si mesmos. Sabei que eles que se preservarem da avareza serão os bem-aventurados. E aqueles que os seguiram dizem, ó Senhor nosso, perdoa-nos, assim como também aos nossos irmãos, que nos precederam na fé, e não infundas em nossos corações rancor algum pelos fiéis. Ó Senhor nosso, certamente Tu é acento agudo és compassivo, misericordiosíssimo. Não reparas, acaso, nos hipócritas, que dizem aos seus irmãos incrédulos, dentre os adeptos do livro, juramos que se fortes expulsos, sairemos convosco e jamais obedeceremos a ninguém, contra vós, e, se fortes combatidos, socorrer-vos-emos. Porém, Deus atesta que são uns mentirosos. Porque, na verdade, se fossem expulsos, não sairiam com eles, se fossem combatidos, não os socorreriam, e, mesmo que os socorressem, empreenderiam a fuga, e, ainda, eles mesmos não seriam socorridos. Seguramente, vós, ó fiéis, infundis em seus corações mais terror ainda do que Deus, isso, porque são uns insensatos. Eles não vos combateram, mesmo, em conjunto, senão em cidades fortificadas, ou por detrás das muralhas. A hostilidade entre eles é intensa. Vós os credes unidos, quando os seus corações estão divididos, isso, porque são uns insensatos. Parecem-se com os seus predecessores imediatos, ao oferirem em revés da sua conduta, terão um doloroso castigo. São como Satanás, quando diz ao humano, renegá. Porém, quando este renega a Deus, diz-lhe, sabe que não sou responsável pelo que te acontecer, porque temo a Deus, Senhor do Universo. Porém, o destino deles é serem condenados ao fogo, onde permanecerá eternamente. Tal será o castigo dos ínicos. Ó fiéis, temei a Deus.
E que cada alma considere o que tiver oferecido, para o dia de amanhã. Temei, pois, a Deus, porque Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis. E não sejais como aqueles que se esqueceram de Deus e por isso mesmo, Ele os fez esquecerem-se de si próprios. Estes são os depravados. Jamais poderão equiparar-se os condenados ao inferno com os diletos do paraíso, porque os diletos do paraíso serão os ganhadores. Se tivéssemos feito descer este Alcorão sobre uma montanha, tê-las ias visto humilhar-se e fender-se, por temor a Deus, tais exemplos propomos aos humanos, para que raciocinem. Ele é Deus, não há mais divindade além de Ele, conhecedor do cognoscível e do incognoscível. Ele é o Clemente, ó Misericordiosíssimo. Ele é Deus, não há mais divindade além de Ele, soberano, augusto, pacífico, salvador, zeloso, poderoso, compulsor, supremo. Glorificado seja Deus, de tudo quanto lhe associam. Ele é Deus, Criador, onifeitor, formador. Seus são os mais sublimes atributos. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica-o, porque é o poderoso, o prudentíssimo.